Muito bem, dando continuidade ao tema processo legislativo, vamos estudar agora as leis complementares e as leis ordinárias na Constituição Federal. Começando com a diferença, se é que há, entre lei complementar e lei ordinária. Outro dia eu vi num resumo que lei complementar é a lei que complementa. Né? Que triste esse conceito. Triste porque está totalmente errado. A lei complementar e a lei ordinária, ambas são espécies normativas típicas do legislativo, no exercício de suas atribuições constitucionais para estabelecer direitos e deveres em sociedade. Então, o instrumento típico para estabelecer direitos e deveres é a lei. A lei, por sua vez, pode ser complementar e ordinária. O que diferencia uma lei complementar de uma lei ordinária? Tecnicamente, não existe diferença entre lei complementar e lei ordinária. Não podemos diferenciar lei complementar de lei ordinária. Por quê? Porque ambas são espécies normativas típicas para a criação de direitos e deveres. O que diferencia, de fato, a lei complementar da lei ordinária é o quórum de aprovação. O quórum de aprovação da lei complementar, ele é um quórum mais rigoroso do que da lei ordinária, ok? Então, além de não existir diferença substancial entre lei complementar e lei ordinária, não existe também, por consequência, hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Aí, alguns autores dizem, em direito tributário existe sim. Não é que em direito tributário existe hierarquia. É que em direito tributário, a lei complementar é norma geral. É outra coisa. O pessoal mistura tudo, né? Põe tudo no caldeirão, vira tudo a mesma coisa. Mas está errado. Vamos, então, partir do pressuposto correto. Tecnicamente, não existe diferença entre lei ordinária e lei complementar. O que existe, sim, é uma consequência prática. Todas as vezes que o constituinte vincula uma matéria para aprovação por meio de lei complementar, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, esse tema aqui, eu quero que você tenha legislativo, mais cuidado com ele. Por isso, esse tema eu vou exigir um quórum mais qualificado para aprovação. Muito bem, então, vamos lá. Vamos ver os quórums das leis ordinárias e complementares. Muito bem. A lei ordinária, ela, para sua aprovação, exige o quórum previsto no artigo 47 da Constituição, ou seja, o quórum de maioria simples ou relativa. Que significa 50% mais um dos presentes. E a lei complementar? A lei complementar, nos termos do artigo 69 da Constituição, exige a maioria absoluta dos membros para aprovação. 50% mais um de todos os membros da casa. Na prática, qual é a diferença? A diferença é no número. Só não vai existir a diferença se numa votação todos os membros estiverem presentes na sessão, porque aí dá na mesma, né? O número é igual, então a apuração do quórum é idêntica. Vamos colocar em números para você conseguir compreender isso aqui melhor? Veja só, vamos pegar de novo o exemplo do Senado. 81 senadores compõem o Senado Federal. Para aprovação de uma lei ordinária, quantos senadores eu preciso? Não sei, vai depender de quantos senadores estiverem presentes na sessão. A gente sabe que pelo menos 41 devem estar presentes, que é o quórum mínimo de instalação. Vamos colocar o quórum mínimo. Existem 41 senadores presentes. Pode começar a votação? Sim. Se existem 41 senadores presentes e a votação é de uma lei ordinária, quantos senadores eu preciso? 21 senadores. Então, 21 senadores
que é metade mais um dos presentes, vai aprovar a lei ordinária. Todavia, o mesmo exemplo, 41 senadores presentes, e a aprovação é de lei complementar, quantos vão ter que votar favorável para a lei ser aprovada? Todos os presentes, ou seja, os 41, que é exatamente a maioria absoluta. Professor, e se tivesse 49 presentes, quantos seriam? 41. E se tivesse 59 presentes? 41. Ou seja, o número aqui é fixo. O número é variável no quórum de maioria simples ou relativa. Por quê? Porque aqui eu levo em consideração os presentes. Muito bem. Partindo dessa ideia básica de diferença, de consequência prática de ser uma matéria tratada por lei ordinária, lei complementar, vamos para uma segunda ordem de considerações. Quando a matéria vai ser aprovada por lei ordinária e quando será por lei complementar? A lei complementar, ela é exigível quando a Constituição expressamente estabelecer. Então, quem exige lei complementar? A Constituição. Todas as vezes que numa temática a Constituição quer um quórum mais qualificado, que é o quórum de maioria absoluta, ele coloca aquela matéria por meio de lei complementar. Então vai estar escrito, exemplo, artigo 22, parágrafo único, artigo 146, que vai falar acerca das normas gerais em direito tributário, a questão de obrigação, lançamento, conflitos, é toda aquela questão do direito tributário. Lá no 146, está escrito lá, aprovado por meio de lei complementar. No 22, a delegação de competência por meio de lei complementar. Outro exemplo, artigo 18, parágrafo 3º. Então, a gente tem um monte de exemplos no texto constitucional em que o Constituinte fixou a lei complementar. Aí você fala assim, professora, mas eu li a Constituição e vi que em alguns dispositivos o Constituinte só fala lei. Qual lei é? Todas as vezes que só há a palavra lei, ponto, estamos diante da lei ordinária, via de regra. Se é a regra, não preciso falar que é ela. Então, lei simplesmente é designativo de lei ordinária. Para ser lei complementar, vai ter que ter expressamente à disposição. Muito bem. Agora, tanto para a lei ordinária como para a lei complementar, tanto a iniciativa, quanto a discussão, quanto a sanção e veto, são fases idênticas. O que muda, então, é, na votação, o quórum de aprovação. Vamos analisar, então, a iniciativa das leis no texto constitucional. Então, é válido tanto para a lei ordinária como para a complementar. Quem pode apresentar um projeto de lei? A Constituição expressamente estabelece os legitimados no artigo 61 da Constituição. São, então, legitimados para apresentar perante o Congresso Nacional um projeto de lei. Primeiro, qualquer membro da Câmara ou do Senado, bem como comissão da Câmara ou do Senado ou do Congresso. Então, qualquer membro da Câmara ou Senado, ou seja, qualquer deputado ou qualquer senador. Então, um deputado pode apresentar um projeto de lei? Pode. Um senador? Pode. Mas e uma comissão da Câmara? Sei lá, Comissão de Constituição e Justiça? Pode. Comissão de Cidadania? Pode. A comissão que seja, ou especialmente da Câmara, especialmente do Senado, ou a comissão do Congresso, que é aquela comissão comum, também tem essa legitimidade. Muito bem. Depois, além dos próprios membros do Legislativo, o presidente da República. Então, o presidente da República também tem legitimidade para a apresentação de um projeto de lei. Depois, Supremo Tribunal Federal. Os membros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, os 11 ministros têm aptidão para apresentar perante o Congresso Nacional um projeto de lei.
Aí você fala, professora, que legal, então é só ministro do Supremo que pode apresentar projeto de lei? Não. Todos os ministros dos tribunais superiores. Também estabelece o artigo 61 que todos os ministros dos tribunais superiores têm legitimidade para apresentar projetos de lei. São eles STJ, TST, TSE e STM. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar, além do Supremo Tribunal Federal. Também tem legitimidade para apresentar projetos de lei para o Congresso o Procurador-Geral da República, o chamado PGR, que é o chefe do Ministério Público da União. Cuidado, na prova eles colocam que o AGU tem legitimidade. A AGU não tem. Quem tem é o PGR, é o Procurador-Geral da República, o chefe do MPU. E, por fim, os cidadãos, no plural, não no singular, cidadão. Os cidadãos na forma que a própria Constituição estabelece, no artigo 61, parágrafo 2º. Os cidadãos que apresentarem projeto de lei perante o Congresso Nacional estarão exercendo democracia direta, participação direta na vida política do Estado. Estarão exercendo o que nós chamamos de iniciativa popular. Quais são os requisitos constitucionais para fins de iniciativa popular? Ou seja, quem são os cidadãos para fins de apresentação de um projeto de lei? São 3 os requisitos. Anota aí. Primeiro requisito, 1% do eleitorado nacional. Na prova ele coloca 1% da população nacional. E não é população, é eleitorado. Aí você fala, professora, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. População são todos aqueles que habitam o território, não necessariamente eleitores. Okay? Então, cuidado. São os eleitores, 1% do eleitorado nacional, quem tem título de eleitor. Só que esse 1% deve estar distribuído em 5 estados da federação. E cada um desses estados deve estar representado pelo voto, cada um desses 3 estados deve estar representado por 0,3% de seus respectivos eleitores. 0,3% de seus respectivos eleitores. Então, os requisitos constitucionais para a iniciativa popular de lei federal ou lei nacional são, tecnicamente, a lei nacional, como a gente já comentou em outra aula. 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados da federação, cada um deles representados por 0,3% de seus eleitores. Todavia, pode pôr uma observação aí. Atenção, já vi isso caindo em prova várias vezes. O artigo 29, inciso 13 da Constituição, estabelece que a iniciativa popular no município, ela necessita de 5% do eleitorado do município. Então é diferente, é só isso. 5% do eleitorado do município. Então, não confunda as duas situações. Em âmbito federal, 1% do eleitorado nacional distribuído em 5 estados e cada um deles por 0,3% de seus eleitores. Já no município, é 5% do eleitorado do município. Muito bem. O projeto de lei vai ser apresentado para quem? Para o Congresso. Mas, muito bem, quando começa, né, a fase introdutória do processo legislativo? Muito bem, essa fase introdutória, inicial, ela deflagra o processo legislativo e o processo legislativo ele pode se iniciar tanto na Câmara quanto no Senado. Vai depender de quem apresentou o projeto de lei. Mas é muito fácil você memorizar isso aqui. Em todas as situações, salvo em uma, começa na Câmara. Então, em 90% dos casos, podemos colocar assim, o projeto de lei começa a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Quando que vai começar no Senado? Quando for apresentada por
uma comissão do Senado ou por um senador. Então, quando é de iniciativa do próprio Senado, começa no Senado. Salvo essa situação, aí não começa na Câmara dos Deputados. Muito bem. Eu só quero chamar a atenção para vocês, antes de avançar, que a Constituição estabelece, então, esses legitimados de forma genérica. Todavia, algumas temáticas, elas dependem de legitimidade privativa para a apresentação daquele projeto de lei. Ou seja, não são todos os temas que podem ser apresentados por todas aquelas pessoas que a gente acabou de verificar. Aí a gente tem uma divisão básica do processo legislativo nessa fase preliminar de iniciativa. Podemos dividir da seguinte forma. Joga para mim esse slide, por favor. A iniciativa ela pode ser feita por um grupo concorrente de legitimados, ou seja, quando eu tenho vários legitimados para apresentação do projeto, ou privativamente, quando somente um grupo de pessoas pode apresentá-lo, ou de forma conjunta, quando mais de um grupo ou mais de uma pessoa está legitimado à apresentação. Aqui no slide eu coloquei alguns exemplos a vocês. Então, por exemplo, o artigo 22 é uma legitimidade privativa da União, como a gente estuda quando analisa a repartição de competências na Constituição. Artigo 22, que trata da competência privativa da União. Então, por isso, legitimidade privativa. Agora, o mais interessante e importante para nós é a questão do artigo 61, parágrafo 1º, que são aqueles temas especialmente elencados como de competência privativa. Esses são importantes. Por exemplo, aqui, ó. A organização do Ministério Público da União é de competência concorrente do Presidente da República e do Procurador-Geral da República. Então, em que pese essa iniciativa privativa, porque compete ali a uma autoridade, essa iniciativa privativa dessa autoridade não é exercida de forma exclusiva. Cuidado, não confunda privativa com exclusiva, porque privativa é aquela que admite que outras pessoas também possam receber essa atribuição. Exclusiva é só um grupo de pessoas que pode recebê-lo. Muito bem. Então, vimos aí a questão da iniciativa, das pessoas legitimadas, e para a gente avançar, uma questão bem importante. A Constituição autoriza que o presidente da República possa solicitar urgência na apreciação dos projetos de lei por ele apresentados. É só o presidente da República que tem essa prerrogativa. Então, o presidente da República ele pode solicitar urgência na apresentação dos seus projetos. E aí o projeto ele corre num rito sumaríssimo. A ideia é que ele vai correr mais rapidamente e na frente de todo e qualquer outro projeto apresentado. Então, é o chamado rito abreviado, ou também rito sumário do processo legislativo. O que significa? Significa assim, ó, quando o presidente da República fala, opa, isso aqui é urgente, galera, vamos ir aprovar. O Congresso vai ter, cada uma das casas, respectivamente, 45 dias para analisar o projeto. Okay? 45 dias. E se não analisar, a pauta fica trancada. Agora, esse rito abreviado, que pode ser solicitado pelo presidente da República, não pode ser solicitado em projetos de lei de alta complexidade, como é o caso da aprovação de leis que são intituladas de código, porque são leis que regem de forma fundamental aquela temática. Muito bem. Então, avançando a ideia do processo legislativo, vamos então agora à questão da casa iniciadora e da casa revisora.
Muito bem. A casa iniciadora é aquela que vai iniciar a análise do projeto apresentado. A casa revisora é aquela que analisa o projeto já votado pela outra casa no sistema bicameral. A questão é que a primeira casa que aprecia é intitulada de casa iniciadora. A segunda, casa revisora. Então, via de regra, a casa iniciadora dos projetos de lei é a Câmara dos Deputados. E, via de regra, o Senado Federal é a casa revisora. Só cuidado com a terminologia, porque a doutrina chama o Senado de Câmara Alta e o Senado de Câmara Alta e a Câmara dos Deputados de Câmara Baixa. Então, às vezes aparece essa expressão na prova, ninguém sabe do que se trata, é a designação de Câmara e Senado. Muito bem, então, apresentado o projeto de lei pelos legitimados, via de regra, na Câmara dos Deputados, o projeto ele passa por toda uma tramitação. Essa tramitação ela está regrada em legislação específica e no regimento interno da casa. Então, isso não vai cair na sua prova. Mas é importante que a gente saiba o que a Constituição estabelece, assim como forma fundamental para a aprovação dos projetos de lei. A primeira questão é que, quando o projeto de lei entra para a tramitação em uma das casas do Congresso, antes de ser levado a plenário, ele vai passar pelas comissões, que são literalmente filtros para análise da constitucionalidade deste projeto de lei. Então, as comissões, elas são responsáveis por essa análise preliminar, uma ideia de viabilidade ou não do projeto apresentado. Cuidado! O projeto apresentado, se ele for considerado pela comissão que o analisar como um projeto incompatível com a Constituição, esse parecer ele é terminativo. Literalmente, ao arquivamento desse projeto, e o projeto nem vai ser levado a plenário para votação. Muito bem. Levado a plenário à votação, o projeto de lei apresentado, aí nós temos as possibilidades. Quais são as possibilidades? Vamos lá. O projeto ele pode ser aprovado com emendas ou sem emendas pela casa. O que significa aprovado sem emendas? Significa que ele foi aprovado exatamente como ele foi enviado para a casa. Então, se ele foi aprovado sem emendas, tudo bem, tranquilo, aí não há nenhum problema, mas ele pode ser aprovado com emendas. Há uma alteração do texto originário. Muito bem. Aprovado pela casa iniciadora, esse projeto é encaminhado para a casa revisora. E na casa revisora, esse projeto vai ser votado como aprovado pela casa iniciadora. Isso significa que se ele tem emendas, ele vai ser apresentado com as emendas. Se ele foi aprovado sem emendas, ele vai ser apresentado como originalmente proposto. Muito bem. A casa revisora, ela pode aprovar o projeto como originalmente vindo, ou seja, sem nenhum tipo de emenda, nenhum tipo de alteração, mas há a possibilidade da própria casa revisora realizar emendas ao projeto a ela apresentado. Então, olha só que interessante. A casa revisora, ela pode realizar emendas no projeto aprovado pela casa iniciadora. Só que, se o projeto de lei for aprovado sem nenhuma alteração pela casa revisora, ele é encaminhado para a fase seguinte. Se ele não for aprovado como originalmente encaminhado, mas sim for aprovado com emendas, ele tem que ser remetido novamente à casa iniciadora. Ok? Muito bem. Vamos supor que aconteça essa segunda situação. O projeto foi aprovado, mas com emendas pela casa revisora. A casa iniciadora, ela poderá tomar as seguintes atitudes. Primeiro, não aprovar a alteração da casa revisora. E se ela não aprovar,
ela aprova o projeto de lei como originalmente votado. Isso significa que a casa revisora ela não é tão forte quanto a casa iniciadora, porque senão ia virar um ping-pong, né? Aí eu volto, mudo, aí depois volta, eu não gostei, mudou. Aí ficava literalmente um círculo vicioso. Para evitar essa situação, quem dá a palavra final? A casa iniciadora. Então, se a casa iniciadora aprovou um texto e a casa revisora mudou, quando esse projeto for remetido de novo para a casa iniciadora, ela pode ou concordar com a alteração e aprovar, ou rejeitar e aí aprova como originalmente proposto. A questão é, a casa iniciadora, ela não pode alterar de novo o texto. O que ela pode falar é, eu concordo ou eu não concordo com a alteração, mas ela não pode mais mexer no texto que ela já havia aprovado anteriormente. Então, muito bem. Surgem, então, as possibilidades. Se o projeto foi aprovado sem emendas pela casa revisora, ele é encaminhado para a próxima fase. Senão, ele passa por toda essa tramitação. E se a casa iniciadora concorda ou não, também depois, aí sim, o projeto é encaminhado para a próxima fase. Qual é a próxima fase do processo legislativo? A sanção ou veto. Sanção ou veto. Muito bem, no que consiste a sanção ou veto? A sanção ou veto, os dois consistem, né, na concordância ou discordância com o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. A sanção correspondente à concordância. O veto correspondente à discordância. Então, na verdade, sanção e veto são formas de participação do executivo num tema que está sendo apreciado pelo legislativo. São todos aqueles temas veiculados no artigo 48 da Constituição Federal. Muito bem. Não se esqueça, o que consta do 49, 51 e 52 não passam por sanção, por isso não são aprovados por meio de lei. Ótimo. Aí depois o projeto é encaminhado à sanção e se o presidente concorda, aquisce com o projeto, ele sanciona. E, se sancionar, ele dá continuidade às demais fases. Só que aqui eu não quero que a gente vá para essa fase agora. Eu quero que a gente retroceda e pense o seguinte, e se ele vetar? E se ele discordar com o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional? Existem duas possibilidades de veto nos termos que dispõe a Constituição. O veto ele pode ser um veto político ou jurídico. Então, o veto pode ser político ou jurídico. Todavia, o veto ele obrigatoriamente tem que ser expresso e motivado. O veto político, ele tem fundamento em questões de políticas públicas, questões de interesse público ou questões próprias de Estado. Já o veto jurídico, o fundamento é a incompatibilidade ou inconstitucionalidade do projeto com a Constituição no entender do presidente da República. Muito bem, então o veto político é aquele veto que tem fundamento no interesse público. Não é interesse público, não é da política desse governo esse projeto que foi aprovado. Então, veto político. Agora, você fala, esse projeto aqui é inconstitucional por causa de X, Y, Z. Obrigatoriamente, os vetos devem ser motivados. Muito bem. Então, se o presidente da República vetar jurídica ou politicamente, imediatamente ele tem que remeter o projeto novamente ao Congresso Nacional. Agora, antes da gente ir para essa fase, eu quero fazer algumas observações. Primeiro, a sanção não supre vício de iniciativa. Então, vamos supor que uma temática tenha que ser apresentada obrigatoriamente pelo presidente da República nos termos do artigo 61, parágrafo 1º. Não foi apresentado por outro. Depois o presidente sanciona. Solucionou? Literalmente supriu o vício? Não. Então, cuidado, isso sempre cai em prova. A sanção não supre o vício de iniciativa. Muito bem. Então, se o presidente da República vetar,
ele vai ter que fazê-lo motivadamente. Tem uma outra questão interessante que eu quero falar com vocês. O presidente da República tem prazo para sancionar e para vetar. O prazo está previsto na Constituição e é interessante. Ele está previsto em dias úteis. Coisa difícil de a gente ver, né? Prazo fixado na legislação em dias úteis. Para o veto é em dias úteis. Então, o presidente da República tem 15 dias úteis para vetar. Se ele não veta, professora, como o veto tem que ser motivado, tem que ser expresso, portanto, haverá sanção tácita. Olha que pergunta bonita para a prova. Existe sanção e veto tácitos? Resposta: não. A sanção, ela pode ser tácita. O veto, não. O veto tem que ser expresso por expressa determinação constitucional. Então, se não sancionou nesses 15 dias úteis, o veto não se considera vetado e sim considera-se sancionado de forma implícita ou tácita. Outra questão antes da gente ir para a próxima fase. O veto ele pode ser total ou parcial. O que é o veto total? É o veto que recai sobre todo o projeto de lei. E o veto parcial? É o veto que recai sobre parcela do projeto de lei. Agora, cuidado, atenção, isso também sempre cai em prova. Se o presidente da República for vetar parcialmente, ele tem que vetar um núcleo comum, ou um artigo, ou um inciso, ou uma linha, ou um parágrafo, ou um conjunto deles. Ele não pode vetar parcela de uma frase. Por quê? Ele não pode vetar palavra. Por quê, professora? Porque vetando a palavra, ele pode mudar o entendimento e a ideia do que foi aprovado pelo legislativo. Então, não é possível. Muito bem. Então, depois dessas considerações gerais, o que acontece? O veto, se político ou jurídico, for realizado motivadamente pelo presidente da República, obrigatoriamente o presidente da República tem que comunicar o veto para quem? Para o Senado, mas na figura de seu presidente. Significa o seguinte: o presidente da República, se vetar, ele tem 48 horas para remeter o veto motivado para o presidente do Senado. Professora, por que presidente do Senado? Porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso. Muito bem, o que o presidente do Senado vai fazer? O presidente do Senado tem 30 dias para, em sessão conjunta, não, na verdade não tem 30 dias para, né? Ele tem 30 dias para apresentar o veto para as casas. Esse prazo é de 30 dias. Muito bem. Neste período de 30 dias, o Congresso se reunir-se-á em sessão conjunta. A gente viu lá atrás, sessão conjunta. Câmara e Senado na mesma sessão. E eles vão deliberar sobre a manutenção ou não do veto do presidente da República. É a chamada derrubada do veto presidencial. O veto, ele então pode ser mantido se não se obtiver maioria absoluta dos membros da Câmara e do Senado para a sua derrubada. Agora, se houver maioria absoluta da Câmara e do Senado, derruba-se o veto do presidente da República. E aí, então, é interessante a ideia que o veto ele é superável, o veto é relativo, porque a palavra final, a batida do martelo em tema legislativo, quem dá é o Legislativo Federal, ou seja, é o Congresso Nacional. Então, na verdade, o veto ele é superável. Se o Congresso derrubar o veto do presidente da República, vamos supor que ele derrube. O que acontece? Vai voltar de novo o presidente sancionar? Não, aí acabou, não tem mais nem sanção nem veto. Aí eu tenho uma segunda situação. É a próxima fase do processo legislativo. É encaminhado para o presidente da República promulgar e publicar o projeto de lei. Só que o presidente vetou e não sancionou. Então ele está meio assim, eu não acredito, eles derrubaram o meu veto.
eu não vou sancionar, eu não vou promulgar isso aqui não, já que eu não quis sancionar. De forma suposta, não que esteja legitimado, o presidente da República não promulga o projeto de lei em que o veto foi derrubado. O que acontece nesse caso? Incumbe ao presidente do Senado a promulgação. Agora, aqui vai a cereja do bolo para a gente encerrar esse bloco. Cereja do bolo para acertar a tua questão, para você passar no concurso aí dessa vida. Se o presidente do Senado, ele não promulgar, quem vai promulgar? Presidente da Câmara? Presidente do Congresso? Não, porque o presidente do Congresso é o presidente do Senado, era óbvio. Cuidado, é o vice-presidente do Senado. Eu juro para vocês, a cada 100 candidatos, 2 lembram dessa regra. Então, cuidado, e ela cai. Cai porque ninguém se lembra que, caso o presidente da República não promulgue o projeto de lei, incumbe a promulgação ao presidente do Senado e, caso ele não realize, ao vice-presidente do Senado. O período para promulgação estabelecido pela Constituição também é de 48 horas. Para finalizar o tema, se um projeto de lei, professora, for rejeitado num ano, ele pode ser reapresentado no mesmo ano? Resposta: sim, se a maioria absoluta daquela casa apresentar o projeto. Isso não vale para emendas e para medidas provisórias, que quando a gente for tratar, eu reforço a temática, ok? Vamos fazer um intervalo e a gente retoma em seguida.